Vamos chegando para a nossa live, hoje para tratarmos a respeito do EFD Contribuições. Estou aguardando o pessoal chegar, todos com um coraçãozinho. A gente já se encontrou ontem para falar a respeito do diferencial de alíquota e hoje o nosso tema é muito interessante. Eu pesquisei aqui na preparação aí prévia para a nossa live de hoje e selecionei para vocês 8 decisões vinculadas a erros no preenchimento do EFD Contribuições, né? Então a gente tem um convidado especial hoje, o professor Kleber Santos. Vou tentar incluí-lo aqui e daí a gente vai conversando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, Kleber. E daí a gente vai conversar um pouco sobre essas infrações, tá? Olá, o Rogério, Luciano, Diana, David, todos bem? Ellington, o Kleber. Aí, professor, tudo bem? E aí? Você tá chique? Maravilha! Pois é, um pedido especial aí como você fez. Procurei fazer o melhor. Excelente, acho um privilégio para mim, fico muito lisonjeada com a sua presença aqui, Kleber. Realmente é um prazer e um orgulho poder ser sua amiga pessoal e também tê-lo aqui junto, conversando sobre o direito tributário. E, assim, realmente eu me sinto, assim, lisonjeada. Você se produziu todo o topete, todo bonitão. Então, é muito bom tê-lo aqui com a gente. Você é realmente uma referência em PIS/COFINS, em EFD Contribuições. Então, eu acho que a gente vai trazer bastante conteúdo interessante aqui para o pessoal. Então, seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar, às vezes a gente tem ainda alguns colegas que não o conhecem. Então, está com você a palavra, professor. Perfeito. Bom, inicialmente eu agradeço o convite, Ana. Realmente é um prazer estar aqui discutindo com você sobre assuntos voltados a PIS e COFINS. Tributos indiretos, eu acho que tanto eu como você somos apaixonados, você atua e navega com muita segurança no ICMS. E aqui eu estou percebendo várias pessoas, alunos que temos em comum, que passamos nessas turmas maravilhosas. Umas saudações a vocês, muito feliz de alguma forma revê-los, ainda que de forma virtual. Eu acredito que isso vai passar logo, essa pandemia, e estaremos no modelo tradicional juntos. Talvez isso que a gente gosta também. Evidente que a parte virtual ainda assim se aproxima-se um pouquinho, mas presencialmente sempre é melhor. Para quem não me conhece, eu sou o professor Kleber Santos, também sou empresário contábil, vivo na pele com vocês em referente a algumas ações de ordem prática, muitas vezes, né? Percebo que, às vezes, você tem uma legislação muito clara, evidente como tratar aquele fato, mas quando nós carregamos com a declaração acessória, a gente começa a pensar, puxa, o que quer dizer essa lei que porque não reflete, visto dentro da declaração, não temos campos para isso. Sim. Então, é muito interessante viver na prática o que o aluno também sofre com as nossas ações do dia a dia. Então, sei muito bem aí o que vocês têm no dia a dia, a dificuldade de transmitir e estar à frente de todos os registros que estão dentro do SPED de uma forma geral, não somente a FD Contribuições. Excelente. Na verdade, Kleber, essa já é a nossa 9ª live em que eu falo sobre créditos de PIS/COFINS e a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre os erros que envolvem a apresentação da FD Contribuições e que muitas vezes inviabilizam o próprio aproveitamento do crédito, né? Não basta que a gente identifique a possibilidade de crédito se depois a gente declara isso errado para o fisco. Então, exatamente, queria já te ouvir, não sei se o que você acha, mas queria te ouvir. Você já ouviu aquele comentário? Vamos entregar o EFD Contribuições em branco e depois a gente retifica? Ou é só eu que já ouvi? Olha, eu não posso dar nomes, eu posso citar que eu atendi uma grande rede de hotelaria, onde a hotelaria ela tem essa questão de ser mista, para a atividade voltada ao hotel, a prestação de serviço é cumulativo e tudo aquilo que volta em torno ao bar, restaurante, gira em torno do efeito não cumulativo. Então,
Num hotel em especial, ela tem várias particularidades na questão do rateio, principalmente do crédito. E essa foi o motivo a qual destacaram que acharam melhor entregar. Vejam vocês, eu, obviamente não posso citar que é um hotel, mas é um tipo, asseguro que é um grande hotel. Eles entregaram sem movimento alguns meses e entendendo que queriam cumprir com a formalidade. Só que nós, obviamente você vai expor aqui, né, Ana, quais são as penalidades, porque há uma fraude muito alta em relação a você informar algo que é zerado e depois, sequencialmente, que foi objeto da nossa prestação de serviço, retificar. Nós já tínhamos sinalizado que, assim, vamos resolver o problema. Pontual, mas não quer dizer que você está livre de outras penalidades. Então, eu já até aproveito, acho que você deve ter uma quentinha para nós, para falar que essa, digamos, pequena manobra é o efeito que isso se dá. A gente tinha algumas multas fixadas aqui, inclusive eu encontrei algumas decisões do CARF de aplicação da retroatividade benigna, né? Então, quando a multa ela era mais pesada no passado, a legislação foi alterada, e daí hoje, para atos ainda não definitivamente julgados, já estão sendo aplicados a multa mais recente. Então, aqui na pesquisa, mas a gente ainda tem uma multa incidente sobre o valor das transações, né? O valor das transações. Esse que é o grande problema. Isso. Esse é o grande problema. O valor aqui, ó. Vou ler para você aqui o texto, né? Então ele fala lá. Na verdade, o sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias, né? Enfim, ou cumprir com incorreções ou omissões, será intimado para cumpri-las e tal. E daí no inciso 3, ele diz aqui, por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, né? E daí ele diz lá, 3% do valor das transações comerciais ou operações financeiras próprias da pessoa jurídica ou de terceiros, em relação às quais seja responsável o tributário no caso de informação omitida ou inexata. E 1,5%, né, no caso de operações próprias da pessoa física ou de terceiros. Enfim, na hipótese aqui de simples nacional, os percentuais serão reduzidos em 70%. Aqui está fazendo menção ao artigo 57 da Lei 12.873 de 2013. Então, aqui, né, na verdade, a multa prevista no inciso 1, que é por apresentação extemporânea, né? Quando você apresenta extemporânea, ela poderá ser reduzida, deixa eu ver aqui, pela metade quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício, procedimento de fiscalização. Claro, né? Sim. Então, assim, qual é o grande problema? É você ter uma multa que, por mais que seja um percentual baixinho, mas calculado sobre o valor das transações comerciais. Então, assim, realmente é uma multa muito pesada, né, Kleber? Sem dúvida, até porque, assim, eu acredito que na época, eu falo especialmente nesse caso que eu tive o prazer, ou desprazer, não sei, mas o fato é que a gente foi contratado justamente para retificar a declaração. Mas a pessoa a qual tomou a decisão à época, foi um controller, tenho absoluta certeza que foi das melhores das intenções para cumprir a obrigação, em razão que eles estavam com um problema em especial no RP, onde o RP não tinha as condições necessárias para que puxasse as informações. Então acharam por bem entregar sem movimento do que entregar nada. Então, assim, às vezes é importante nós sabermos um passo atrás, antes de nós sermos especialistas em FD contribuições ou qualquer declaração que seja, é saber as nuances que existem por cerca do assunto. Porque uma ação desse tipo provocou, sem precedentes, multas bem gravíssimas para esse cliente em questão. Então, de novo, a declaração acessória é só o último passo, mas o mais importante é a obrigação principal. É saber como que funciona para que eu não tenha essa penalidade sequencialmente. Então, assim, no material, né, sempre nas lives, Kleber, eu disponibilizo depois um material para o pessoal fazer uma leitura, dentro daquilo que a gente conversou aqui. Então, por exemplo, uma das decisões do CARF diz o seguinte, olha só, a apresentação de FD contribuições com valores todos zerados
está sujeito ao lançamento da multa por apresentação de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Então, o fato de você apresentar um EFD contribuições aparentemente inocente, né? Vou apresentar zerado para não ter incorreção, para não confundir o fisco. Isso não significa que você não tem nenhum risco nisso, né? Nesse procedimento. Ainda que você retifique depois, o fato é que você apresentou o arquivo EFD com informações inexatas. O arquivo em branco, ele é penalizado com a multa pelo preenchimento com informações inexatas, né? É o que tem decidido. Exato. E essas decisões do CARF, elas são, assim, recentes, deste ano. Então, significa o quê? Que é a interpretação que tem prevalecido aí nos últimos meses dentro do Tribunal Administrativo, né? Então, acho importante. Um ponto que eu queria também colocar aqui para você, né? Falando de créditos, quando a gente vai na parte material do direito ao crédito, muitos dos debates posso tomar o crédito? Essa é a pergunta. Posso tomar o crédito disso, desse gasto, dessa despesa e tal? E daí, muitas vezes, o aluno ele chega à conclusão, posso. Só que ele não se preocupa em escriturar esse crédito na rúbrica correta. A gente sabe que o EFD Contribuições, ele tem a tabela no qual cada crédito que você apropriar, você tem que classificá-lo dentro de uma das rúbricas possíveis. Então, se é insumo, é insumo. Se é ativo imobilizado, é ativo imobilizado. Se é edificações e benfeitorias, é edificações e benfeitorias. E qual é a razão disso? Cada crédito tem o seu critério próprio de apropriação, né? Então, alguns têm uma extensão que abrange, por exemplo, o comércio, e outros não abrange a atividade comercial. E daí eu sempre falo para os alunos, gente, pensem, vocês são atividade comercial, aí dá-lhe escriturar crédito na linha de insumos. Exatamente. Né? É um grande desafio. É fácil ali observar isso. Inclusive, nós temos soluções de consulta COSIT, de efeito vinculante, que já se posiciona sobre esse ponto de vista. De forma administrativa ainda, destacando que empresas que só apenas, exclusivamente faz a parte de revenda, não gozam do benefício de venda, do benefício, né? De insumo. Isso. É discutível em relação ao Ricardo Eletro, aquele caso muito famoso, que é pontualmente para ele, para outras atividades, mas acredito que não é algo aqui do nosso bate-papo de hoje. Mas, em regra, uma empresa exclusivamente de revenda não há o que se falar. Então, sendo bem objetivo, com um CFLP 101 chama atenção. Não é um CFLP propriamente dito para tal. Então, esse é um ponto também que sobe no radar frente a uma fiscalização, por exemplo. Eu lembro que na época, hoje já tem mais precedentes favoráveis ao frete na transferência de produtos acabados, né? Mas uns 2 ou 3 anos atrás, os precedentes do CARF eram todos negativos. Hoje já tem ampliado um pouco e flexibilizado, permitindo esse crédito. Mas esse crédito de frete na transferência de produtos acabados, ele não é insumo. Ele é frete na operação de venda. Inclusive, a IN 1911 de 2019, que tratou, né, que juntou todo o regulamento do PIS/COFINS, ajudou nesse ponto, ajudou. Eu sou partidário, deu um quebrão galho. Ela diz expressamente que não é insumo o frete vinculado à transferência de produtos acabados. Mas aí a pessoa que às vezes não está tão por dentro do PIS/COFINS, ela pode pensar, então não tenho direito ao crédito. Mas tem. Só que a diferença é que não é na linha de insumos, é lá na linha de frete na operação de venda. Então, eu volto a dizer, não adianta a gente ser super top, conhecedor pra caramba das regras de crédito, se no momento de preencher o nosso EFD Contribuições a gente lança esse crédito em linhas erradas, porque daí na hora da fiscalização, o auditor fiscal ele vai usar os critérios vinculados àquela rúbrica, né? E daí ele vai desclassificar o seu crédito naquela linha. Ele vai até dizer, você até tem o direito ao crédito, mas não é aqui. E eu já peguei decisões do CARF glosando o crédito, inclusive. Então, era, por exemplo, ativos imobilizados que deveriam estar lá na depreciação, porque aumentavam a vida útil do bem em prazo, né, superior a 1 ano. E a empresa lançou como insumo. O que aconteceu? Glosou o crédito e falou assim, você que revise o seu crédito sobre depreciação. Eu agora só vou te glosar o crédito. Então, assim, você já viu situações como essa, Kleber?
Já, até inclusive, a gente, coisas relativamente simples. Hoje, dentro da FD Contribuições, por exemplo, nós temos duas fichas, que é a F100 e 300 e a F150, porque cada uma dessas está voltada à parte do ativo imobilizado, como você citou, mas nós temos a opção hoje já não, mas desde 2012, de julho, de fazer a apropriação de forma imediata pelo valor do bem. Então, cada ficha desta tem um ambiente a ser declarado. Uma hora pode ser depreciado, caso você queira, ou pode ser por meio de forma da aquisição. Então, percebam que eu tenho duas fichas diferentes para tratar o mesmo assunto, mas partiu do contribuinte assim tratar aquele fato. Então, ou seja, se eu tenho duas fichas, eu tenho que usá-la da melhor forma possível. Da mesma forma, o CST. O CST não é apenas uma sigla relativamente simpática. Ela existe uma tabela a qual você deve seguir a risco. Até porque eu vejo bastante, às vezes, uma briga ferrenha entre sistema e também com o PVA. Porque as pessoas falam, puxa, mas o meu sistema está dando certo, por que não está carregando o meu PVA às vezes? Será que está carregando com uma CST correta? Por exemplo, se você não tiver com uma CST 50, nunca vai subir o crédito para você dentro do PVA. Então, são pequenas ações que já geram uma certa, digamos, acende o radar das pessoas. Por que não está dando certo? Aqui a Suzy, ela faz a seguinte pergunta, né? Dentro desse contexto do que você acabou de falar, eu escrituro o crédito do frete de transferência na rúbrica de frete sobre venda, porém o PVA mantém como advertência. Tudo bem? Tá correto? Posso mandar para frente? Sim, exatamente. É o mesmo caso que a gente estava conversando na abertura, né? Onde a gente tem uma situação claramente dita por meio do CARF, mas se a gente vai, por exemplo, trazendo aqui a lei especificamente falada, a lei 10.833, se a gente vai no inciso e fala frete sobre venda, ele não fala propriamente Transferência. entradas, transferência e outras. Então, de novo, às vezes o PVA ele não está tão preparado para todas essas, digamos assim, mudanças. Até hoje nós não temos uma posição tão evidentemente clara no que se tange a questão da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS do ICMS. Então, muitas pessoas eu vejo fazendo por meio de documento por documento, utilizando como desconto, e outros utilizando como também no bloco M, que seria o ajuste direto. Sim. Então, tenho duas ações. Então, percebam que muitas vezes a velocidade do contribuinte e das ações, seja do Supremo Tribunal, seja da Receita Federal, não acompanha muitas vezes o sistema. Sim. Aí tem a pergunta aqui da Gláucia, né? Os documentos que não dão direito a crédito ou que não incidem os débitos devem fazer parte da escrituração? Eu acho que né, essa pergunta ela é sempre recorrente, né? Então, quer responder, Kleber, se puder? Sim, sim. Bom, já foi se manifestado por diversas vezes que é apenas exclusivamente os documentos que são vistos como receita e aqueles que são geradores de crédito, um gerador de receita e gerador de crédito. Simples assim. Então, por exemplo, na entrada, o que se fala de CST 70 para frente, não é para entrar dentro do seu FD Contribuições. Eu diria que acaba até contaminando, colocando mais informações ali. Então, é importante destacar, porque senão você acaba... Vamos imaginar que você tenha 10 filiais, e logo nós sabemos que o PIS e COFINS ele é apurado de forma centralizada. Eu dei 10, mas tem, por exemplo, grandes companhias que têm muitas empresas dentro do mesmo grupo econômico. Nesse sentido, quanto mais dados eu coloco, mais pesada essa declaração fica. Sim. Então, é importante ter esses níveis de detalhe, porque então você faz uma, tudo bem, mas quando você faz 30, 40, 50 unidades diferentes, a sua FD fica passando por dias. Sim, então, é importante e às vezes com informações desnecessárias, né? Como essas que não influenciam. O Reinaldo, ele questionou sobre aonde a gente deve escriturar o ativo, né? Então, o ativo, a gente tem, na verdade, 3 formas mais recorrentes. Você vai poder escriturar lá pela depreciação, você pode escriturar em 48 parcelas, né? Por exemplo, se for uma máquina para locação a terceiros, você não pode fazer o crédito imediato. E você tem a possibilidade de crédito imediato lá para máquinas, equipamentos utilizados na indústria e na prestadora de serviço. Então, assim, a depreciação também tem um registro próprio, não é, Kleber? Lá no bloco F, né? Que você estava comentando. Bloco F, especialmente no F130. Sim, então aí você tem que saber qual é a forma que você está escriturando para você escolher adequadamente qual é o bloco, né, Kleber? É isso, né? Meio nesse sentido. Exatamente. E o Exatamente. bloco... E o bloco... Por exemplo, só... Hã?
Só atualizando, é o bloco F120 de depreciação, bloco F120. 130 é da aquisição. Ah, legal, ótimo. Então, e também tem algumas empresas que têm usado o bloco de ajuste para lançar créditos extemporâneos, né? Na apropriação, levantamento, revisão de créditos e tal. Então, em vez de retificar as declarações do passado, as empresas lançam esses créditos na linha 1.100. 1.100. No bloco M, no bloco praticamente. M, né? Bloco M. Isso. Exato. Porque ela é no ajustes positivos de crédito, né, Kleber? Justamente. O CARF já se manifestou também sobre esse assunto. A Receita Federal ainda é contrária, fala que você deve retificar todas as declarações, mas o CARF já disse que isso não há necessidade. Então, assim, fica a gosto também do cliente. Mas eu faço a seguinte pergunta. Bem, se eu retifico tudo, eventualmente eu posso ter Selic sobre esse fato. Uhum. Se é Selic, se a minha empresa calcula o PIS e COFINS, acidência não cumulativa, podemos entender que essa Selic que eu ganhei é uma receita. Uma receita então, financeira. Vou tributar isso. Exatamente. Vou tributar isso? Sim. Então, eu percebo que talvez há um desejo da Receita Federal em praticar ou forçar, vamos chamar assim, que o contribuinte assim faça a retificação justamente pensando, obviamente, para quem calcula o seu PIS e COFINS, acidência não cumulativa, que goza da questão do benefício ou não da receita financeira. Sim. Então vai ter que pagar PIS e eu COFINS? Então não é atraente. Eu acho que o mais difícil nesse contexto de retificar as declarações é o fato de que são 60 EFDs contribuições e depois vem as DCTFs e daí quando você retifica a declaração, você reabre o prazo decadencial, ou seja, você vai poder ser fiscalizado não só no pontinho que você corrigiu, mas em tudo, por mais 5 anos. Então, assim, eu acho que, além do trabalho ser muito grande, o fato de que você reabre a possibilidade de você ser fiscalizado não só naquilo que você corrige, mas em tudo por mais 5 anos. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto que também tem que ser levado em consideração. A Selic é boa? Legal, você ganha Selic e tal. Apesar que hoje a Selic não está muito boa, não, né? Está bem baixinha. Hoje não é um bom momento. Mas você a vantagem, eu vou defender também quem quer retificar. A vantagem de quem quer retificar é que fica muito mais bonitinho, muito mais coerente, fica no mês de competência. Então, até para fins de apresentação dessa documentação para a Fazenda, é muito mais fácil de se justificar o crédito, né? Do que o crédito temporâneo, em que você tem que ter um dossiê muito bom, porque, obviamente, você vai receber um questionamento desses valores, né? Exatamente. Então... Mas, em prática, eu vejo no mercado, pelo menos, assim, em regra, as pessoas vêm praticando a questão realmente do crédito temporâneo. Por uma questão simples, muitas empresas que possuem um RP, ela tem um deadline, ela tem um fechamento mensal. Então, para que ela volte no tempo, ela precisa fazer aberturas dentro do seu RP para que assim o faça. Então, às vezes, por uma questão mesmo de operação, de corporação dentro do que se refere à empresa, acabam sendo afastados. Mas eu concordo que, sob o ponto de vista de rastreabilidade, com certeza, você certificar todos os meses, você consegue ver claramente uma linha do tempo. Entretanto, você acaba mexendo em toda a sua operação sobre o ano calendário a qual você fez esse ajuste. Né? Tá. Bom, gente, vou responder algumas perguntas aqui que o pessoal está ansioso, né? Então, aqui tem... eu imagino. Tem aqui o Santos Silva Gardenia, perguntou assim, professora, já fiz a pergunta sobre o direito ao crédito de PIS/COFINS na compra de peças para manutenção da frota. Comenta esse tipo de crédito, por favor, né? Então, assim, a gente tem que primeiro distinguir. A frota própria, ela é da sua atividade principal? Por exemplo, se você é uma transportadora de carnes, tranquilo. As peças utilizadas na manutenção do caminhão te geram crédito ou na linha de insumos. Se essa peça for recorrente, ela não aumenta a vida útil do caminhão em prazo superior a 1 ano. Ou na linha de ativo, de repente você troca o motor do caminhão. Poxa, isso daí é ativo, imobilizado, então também te gera crédito? Sim, mas lá na linha de ativo. Agora, a dúvida que é sempre recorrente. Eu não sou transportadora, não sou prestadora de serviço de transporte. Eu sou um comércio, um supermercado. E daí eu entrego com o meu caminhãozinho aquela mercadoria para o meu cliente.
Então, Kleber, eu sempre comento, depois eu vou até compartilhar com você essa decisão, mas a gente tem uma decisão do STJ, veja, é uma decisão pontual para uma empresa, não estou dizendo que se aplica para todo mundo, tá, gente? Claro. E essa decisão foi o ministro Benjamin Herman. Ele faz um raciocínio muito legal. Ele diz o seguinte: na medida em que o supermercado ele vende o material, né, digamos, os itens, e ele cobra do cliente por fazer aquele frete, não é? Hoje em dia, isso está mais intenso ainda com a pandemia, né? Com certeza. Kleber, todo mundo hoje em dia está comprando as coisas pela internet. Então, tem muitas famílias que ligam no supermercado, entra lá no site do supermercado e pede para entregar. E daí é cobrado um frete para fazer essa entrega. E às vezes esse frete ele é misturado com o valor da mercadoria, ele não fica aparente. Isso significa não tem uma receita da prestação de serviço contabilmente reconhecida. Mesmo assim, nesse precedente, eu vou inclusive incluir no nosso material de apoio aqui para o pessoal ter acesso a essa decisão. Ele raciocina o seguinte: na medida em que, primeiro, o supermercado executa o serviço de transporte, né? Ele entrega, de fato, ele vai e entrega. E segundo, na medida em que ele aumenta o valor da venda para repassar esse valor, esse custo ao cliente, então ele se comporta como um prestador de serviço. E daí, em sendo prestador de serviço nesse aspecto, ele teria direito a lançar crédito do combustível, do lubrificante, das peças utilizadas no caminhão, até mesmo do serviço de manutenção do caminhão. Então, é uma decisão muito interessante, porque ela é favorável, primeiro de tudo, é porque ela é favorável aos contribuintes, e ela traz uma interpretação que, a meu ver, encontra um certo fundamento, né? Porque o fato gerador do direito ao crédito, que é executar o serviço, realmente é provado. Então, o que eu digo? É um crédito com risco? É, com certeza, porque a Receita Federal vai vir e vai falar assim: você é só comércio, você não é prestador de serviço, né? Você só tem KENAI de supermercado, né? E daí você não tem um CTE emitido. Então a Receita ela vem com esse argumento, mas veja, é um precedente do STJ, não é uma decisão liminar de uma vara federal, é uma decisão que já chegou na nossa Corte Superior Máxima para questões de legalidade em créditos. Então, apesar de ser uma decisão de uma única empresa, se eu sou um supermercado, eu vou com certeza estudar essa decisão com mais dedicação, né? Com mais vontade, tá? Eu também concordo. Acho que faz toda essa linha de raciocínio muito sentido, até porque acho que em momentos como esse, não só como esse de uma forma geral, mas buscar o seu direito na plenitude, eu acho que é importante. Por isso que, além de a gente gozar do artigo 3º da Lei 10.833, que é o que define o critério de créditos, é claro que tem um insumo que tem algumas particularidades, mas buscar alternativas como essa aqui também faz com que você saia um pouco de uma linha, digamos assim, que tem a corrente legalista, indo para uma linha um pouco mais constitucionalista, com certeza. Você quer escolher alguma pergunta aí, Kleber, para você responder? Olha, vamos lá, deixa eu ver. Fique à vontade, eu sou o seu convidado. Eu tô aqui não, mas eu quero te ouvir. Amigos. Eu já estou falando com o pessoal aqui, já estamos na 9ª live. Tem até aqui a pergunta do Roger, né? Do Roger Milk. O Rogério é um querido amigo também. Ele é um cara top, muito bom mesmo na área tributária. Então, se você quiser aí fazer essa consideração. Eu já respondo a dele, mas eu gostaria de deixar uma dica aqui bem interessante em relação ainda à questão ligada a alternativas para buscar os créditos, usando a FD contribuições não como um problema, mas como algo que pode trazer uma certa segurança. Em especial, o registro 0200, que seria onde você cadastra os seus produtos. Essa mesma ficha, por um acaso, tem o mesmo código da FD Contribuições. Na FD Contribuições, que é do cunho do ICMS e do IPI, nesse momento são todas as receitas, operações e etc. São todos os documentos fiscais. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho de revisão tributária, eu tive um caso muito legal, onde eu observei essas duas fichas. Então, por óbvio, nós já conversamos aqui que a FD Contribuições somente é o que gera crédito e o que gera receita. Mas na SPED fiscal são todas. Ok. E eu percebi que tinha uma linha de um CFOP
que usava-se como uso e consumo. Só que era, por exemplo, camisinhas. E a empresa a qual eu atendia, essa empresa era de vasos sanitários, ela fabricava vasos sanitários. E me chamou a atenção o CFP 1556, uso e consumo, só que era uma linha muito alta, tinha muitos valores. E quando eu fui especificamente no cadastro, estava como uso e consumo, tranquilo e usado com CFP na FD, no SPED fiscal. Perfeito até aí. Mas pelo valor ser tão alto, e obviamente eu não encontrei essa ficha dentro do FD Contribuições, porque isso era uma uso e consumo, quis saber do que se tratava. Fui descobrir que, na verdade, a camisinha nada mais era do que, obviamente, um insumo intermediário. Porque para que aquele vaso estivesse pronto, com as qualidades necessárias para ser vendida, eles colocavam a camisinha no recipiente, passava-se dentro do buraco. Se topasse, se não passasse dentro do que eles entendiam razoável, aquele vaso não estava pronto para saída para venda. Então, olha só, que valor expressivo que eu encontrei sobre isso. Mas me chamou a atenção por 2 pontos. Empresa que tem vaso sanitário vendendo camisinha ou tendo alguma relação com camisinha, do que se trata isso? Então, essas coisas inusitadas podem também trazer algo benéfico. Então, percebam com carinho, SPED fiscal e FD contribuições, por mais que são tributos diferentes, mas eles se conversam bastante. Então, eu acho que essa dica aí de olhar com carinho linhas específicas de uso e consumo faz com que você ganhe alguma situação nova. Sim, e nesses projetos que você menciona de revisão fiscal, Kleber, você geralmente encontra erros mesmo na apuração das empresas? Qual que é a sua percepção quando você vai analisar as empresas? Se é realmente, porque eu tenho a minha percepção, mas quero te ouvir. Realmente, claro. Toda empresa erra? Apropria menos Nada. créditos, outras erram mais? Assim, Como é que é? isso. Sim, eu percebo que assim, o ponto inicial que ainda por enquanto que eu percebo nas revisões são energia elétrica. Há um tabu em relação a isso. Eu acho que você já falou 1000 vezes, mas cabe aqui também eu falar um pouco em relação a toda a energia elétrica consumida no estabelecimento. Então, às vezes por parâmetro de sistema, acaba pegando vícios do ICMS, aonde obviamente ele é somente para industrial. Então, acaba puxando esses valores, essa base de cálculo, que é rateada, obviamente, só para o setor industrial, faz com que, às vezes, a empresa pratique uma base de cálculo inadequada. Isso é um fato que acontece bastante. Eu acho que os produtos intermediários e talvez os produtos que propriamente são insumos. Quando eu vou fazer o trabalho, eu peço uma ordem de produção. Nem todas as empresas entregam o bloco K, né? São poucas empresas. E o bloco K eu tenho a composição do item e logo eu consigo saber quais são os insumos que estão implicitamente ligados. Mas caso a empresa não tenha, uma ordem de produção já ajuda, para que eu consiga entender quais são esses itens inicial. Depois disso, muitas vezes eu uso como jurisprudência também, o que se refere à questão da decisão CAT aqui de São Paulo, a 1 de 2001, porque eu consigo saber, pelo menos de forma exemplificativa, quais são o que eles consideram como insumo intermediário. Porque eu posso, de repente, ter luva, eu posso ter uma lixa, que ela não tem uma relação direta com o produto, mas de forma intrínseca está envolvida. Sim. Então, eu tento praticar operações que eu percebo que acontece e passar bastante, principalmente produtos intermediários, muitos. Produto intermediário é bastante. Energia elétrica também é um grande problema e a questão ligada com máquinas e equipamentos. E até aluguel, muitas vezes. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm algo, não vou tomar esse crédito, não entendi e tal. Você percebe que é de pessoa jurídica para pessoa jurídica e naquele momento as pessoas imaginavam que era pessoa física, mas você vai observar e percebe que deixaram passar um bom tempo. Então, são essas coisas relativamente simples que acaba passando. E frete de transferência também. Há uma certa dificuldade de apropriar, porque, obviamente, o texto, a nomenclatura do texto não é tão convidativa para que as pessoas pratiquem isso. Por isso que a gente precisa estar sempre atualizado, né, sobre como o CARF tem tratado o tema, porque daí ali a gente identifica oportunidades. Né? Teve uma pergunta aqui de uma pessoa que falou sobre como escriturar a taxa de condomínio, né? Salvo engano, eu vi aqui onde escriturar IPTU, condomínio, fundo promocional, não sei muito bem o que é isso, mas IPTU e condomínio, a gente tem a Maria Oliveira, né, pergunta, a gente tem bastante polêmica.
Então, eu já vi vários precedentes do CARF glosando o crédito, e a Receita ela é bem firme Com sobre certeza. isso. O crédito sobre aluguel é só sobre a despesa de aluguel, né? Então, IPTU, condomínio, taxa de administração, sei lá, mais, né? Outros Quais são as taxas? gastos que você tenha dentro do contrato de locação não gerariam crédito. Para ser bem sincera, Exatamente. eu já encontrei um acórdão do CARF permitindo crédito só sobre o IPTU, por entender que o IPTU ele tem natureza acessória em relação à própria locação. Mas condomínio, mesmo o CARF tem vedado, né, Kleber? Com toda certeza, assim, eu não arriscaria. Sim. Eu, se for assim, numa linha, quero ser ousado, quero ser talvez um pouco mais arrojado, com certeza praticaria operações voltadas ao insumo. Insumo no sentido de me sentir confortável também com aquela situação. Mas eu não praticaria crédito sobre condomínio. É muito arriscado, os precedentes não são favoráveis. A Receita Federal já se manifestou assim, não só uma vez, mas temos soluções de COSIT sobre o fato. Então, eu acho que não é um caminho tão assertivo assim. Eu diria que tome cuidado. Teve um precedente aqui na pesquisa, Kleber, que falou que a empresa ela apresentou, olha só, a gente está falando do SPED, né? Então aqui a empresa ela apresentou as notas, porque são notas eletrônicas, e os livros fiscais constavam no ambiente do SPED, no EFD Contribuições. E depois ela entregou DCTF a menor. Entendeu o contexto? Ela Sim, sim, entregou sim, as sim. notas, entregou o EFD, mas na hora de apresentar a DCTF, Ah, eu vi isso daí, eu né, vi isso. que Eu constitui vi. o crédito tributário, ela apresentou a menor, porque a DCTF, no final das contas, é que permite a inclusão da dívida, inscrever em dívida ativa e tudo mais. E daí ela foi autuada por essa divergência e o fiscal aplicou aquela multa qualificada de 150, como se existisse dolo. E a decisão do CARF foi no sentido de que não há dolo. Por que não há dolo? Porque a empresa ela informou as operações, né? Na DCTF, ela informou a menor, o saldo, né? Aquele débito confessado, ela apresentou a menor. Claro. Mas não significa que ela omitiu a informação, né? Com certeza. Eu vi essa decisão em respeito da questão do IPI e a gente vê o nível do cruzamento, né? Faz todo sentido. Uhum. Até porque ó, o objetivo do SPED fiscal justamente é ele ter um ambiente único. A gente percebe, até aproveitando falando do CTF, para fechar o raciocínio, é que hoje nós temos ainda uma DCTF tradicional, mas o fato é que nós já temos uma DCTF web, que também se conversa com o REINF. E a ideia justamente é que seja essa DCTF tradicional descontinuada. Eu acho que tem todas as condições. Só apenas uma ressalva em relação a ICD e ECF, porque essas declarações são anuais. E essas declarações, como que eu entrego a minha DCTF mensalmente? Eu consigo entregar mensalmente o meu SPED fiscal, minha FD contribuições, ou seja, você imagina que você entrega e automaticamente se remete ao SPED, à DCTF web. Daria super certo. Só não daria certo o cruzamento, assumindo que eu quero descontinuar a DCTF tradicional por conta do ECD e do ECF, que são declarações anuais. Por que não mudar a data? Talvez, não sei. Porque talvez assim a gente consiga descontinuar essa declaração que já está arcaica, que já não está mais no modelo ambiente SPED. Uhum. Então, eu acho que seria bem conveniente, assumindo que todas as declarações desse layout estão acabando. Nós temos por exemplo, uma PERDECOMP que serve ou que se presta para fazer algumas ações, como ressarcimento de IPI com saldo credor nos últimos 3 meses, mas todo o modelo de compensação você pode fazer por meio de PERDECOMP web. Então, assim, eu percebo que já estamos caminhando para um momento que, de alguma forma, o fisco precisa se movimentar, porque alguém está atualizando esses layouts antigos, sabe? Sim. Então, é a mesma coisa a GIA. A Sim. GIA vai ser descontinuada aqui em São Paulo, É. como outros estados já fizeram. Então, eu percebo que, assim, é questão de tempo, essas informações vão ser descontinuadas, essas Sim. declarações acessórias. Sim. E aqui teve um caso de uma empresa que não entregou o EFD, né? Não tinha entregue o EFD, tinha entregue zerado, na verdade. E daí, quando recebeu a fiscalização, né, a ordem de serviço fiscal, aí agora eu vou entregar, né? Recebeu a cartinha do auditor, estou iniciando a fiscalização, e daí disse para o auditor assim, agora eu vou entregar, né? Então, aí veio aqui a decisão do CARF dizendo a multa
deve ser imposta pelo fisco, mesmo que a impugnante tenha corrigido a falta depois de intimada pelo auditor fiscal. Meu Deus. Então, significa, É entregou complicado. zerado, o fiscal veio, iniciou o processo de fiscalização, aí a empresa disse, agora eu quero entregar, né? Agora eu vou entregar certo. Mas daí já não resolve mais, né, Kleber? Pois é, então, esse é o grande desafio, né? Eu acho que o fato de você entregar uma declaração acessória, só tem uma certeza, conseguir entregar no prazo, só. O que vai acontecer depois disso é muito relativo, né? Acho que talvez o grande detalhe que a gente tenta sempre deixar claro a todos os contribuintes, de uma forma geral, é que, assim, procure seguir de forma taxativa, de forma que seja mais conservadora. Não vamos, talvez, bular as regras, cruzar as declarações, ou seja, se eu tenho uma DCTF, eu apurei meu IPI, eu tenho meu SPED fiscal, o valor que eu apurei tem que ser igual ao da minha DCTF. Uhum. Tanto é da FD Contribuições, PIS e COFINS, da minha DCTF, tem que ser legal. Até mesmo no último plano anual que foi divulgado pela Receita Federal, ela se manifestou muito em relação a isso, que os cruzamentos, por enquanto, são simples, DCTFs versus o meu SPED, simples assim. Não há digamos, um cruzamento tão assim específico em relação a esses pontos. Até porque as legislações não são tão específicas no que se tange a questão de registros. Para ser bem, digamos assim, realista, talvez o regulamento ICMS mais primoroso que eu vi no que se refere a SPED, por incrível que pareça, foi de Goiás. O regulamento ICMS de Goiás ele é específico de falar o registro 1600, que é de cartão de crédito e débito, haverá penalidades por falta de escrituração. Se você tiver um código de produto diferente em uma operação de revenda, do como entrou e como saiu, há um desencontro de informações, tem penalidades. Então, assim, tem alguns regulamentos que conseguem ser tão específicos que, ok, isso realmente é possível a gente se manifestar em relação a esse ponto. Uhum. O que eu percebo ainda de forma geral é que temos alguns casos, mas não que eu queria isso, mas como, digamos, professor, para que eu tenha mais elementos, eu queria que tivesse mais casos de penalidade. Porque a gente menciona o fato, mas às vezes falta evidência efetivamente, né, em relação às penalidades oriundas do SPED. Sim, sim, com certeza. Mas eu já peguei lá no TIT alguns casos que eu participei do julgamento, Kleber, em que a comparação foi da nota fiscal do arquivo XML com a base de cálculo, por exemplo, que constava dentro do SPED fiscal, né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil para o fisco fazer essa checagem. Ele pega pela chave de acesso e o sistema faz essa conferência automática, né? Principalmente para o ICMS e para o IPI, né? Onde estão todas as operações mesmo, né? Eu concordo, eu acho que sim. E eu digo um grande problema que é em relação a esses pontos, porque quando você trabalha com RP mais parrudo, tem pessoas que trabalham com 8 casas decimais. Só que muitas vezes, quando a pessoa vai escriturar um documento, ela olha para um lado, olha para o outro. Deixa eu mexer aqui numa casa e já desconfigura o arquivo XML efetivamente e faz com que bata a nota fiscal de acordo com o sistema dela. Só que 1 ou 3 ou 4 ou 5 centavos já não é mais aquele XML. Sim. Então, assim, parece bobo, mas como você colocou, vocês vão avaliar esses pontos. Eu dei alguns centavos, mas eventualmente pode ser mais centavos. Se a pessoa pratica isso há muito tempo, talvez o saldo pode ser mais alto. E às vezes é um problema que se você não concilia as informações entre o fiscal, a contabilidade, o arquivo magnético e tudo mais, pode passar batido, né? Se você simplesmente só passa ao validador e não deu advertência, e você não verifica efetivamente os valores, você concorda? Você pode entregar o arquivo incompatível com o que constava na sua nota, né? Kleber, quero te pedir um favor. Vamos fazer o nosso coraçãozinho aqui para a gente tirar a nossa foto. O pessoal sempre registra nas lives, né? E daí eu falo, vamos parar um minutinho para fazer. Muito bom. Perfeito. Kleber. Eu lembrei de outra coisa aqui também já. Fala. De um cruzamento bem interessante, você falando sobre declarações acessórias. Não sei se você lembra, mas eu não lembro se foi a competência, eu lembro. Foi a competência 11 de 2017 ou 2016, que passou a ser necessário a informação na FD Contribuições da conta contábil.
a conta contábil. Sim. E hoje a pessoa não consegue mais transmitir sem isso. Digo hoje, mas já faz bastante tempo. Pergunto a todos vocês aqui que estão ouvindo. É por um acaso que a Receita quer descobrir isso? Porque você imagina que na área fiscal, em regra, circulam os documentos que são as notas. Mas na área contábil, circula todos os documentos. Será que você está acompanhando todas as receitas que estão sendo oferecidas por meio da contabilidade? Ela tem uma conta específica que ela classifica como receita. E se você da área fiscal não se dá muito bem com a área contábil, será que tem todas as informações lá? Porque ela entrega agora ECD e ECF. E essas informações ela está submetendo ao fisco. Então, como é que fica esse ponto? Então, esses cruzamentos, eu acredito que vão ser mais presentes. Cada vez mais presentes, né, Kleber? E essa questão do centro de custo, ela também, ela está muito vinculada ao tipo de crédito, né? Por exemplo, hoje você falou da camisinha, lá, bens de uso e consumo. Como é que você prova que esse bem é de produção? Pelo centro de custo que recebeu aquela despesa, Exatamente. Né? Exatamente. Então, o centro de custo é para isso mesmo. Eu já vi empresas que decidem na área fiscal lançar o crédito, mas não combina isso com a contabilidade. E daí a contabilidade continua fazendo o lançamento contábil, sei lá, em outro, né, em outro centro de custo, às vezes, né, não tem a coerência. E daí, às vezes, eu até brinco que o contribuinte, ele confessa os pecados, né? Ele mesmo se entrega. Certeza. Ele mesmo se entrega. O fisco é esperto. Ele pergunta, parece igual pai ou com criança. Onde você foi? Aí a mãe pergunta. Aí depois passa o pai. Onde você foi? Aí depois pergunta de novo o irmão, passando. Onde você foi? Porque normalmente, cada hora ele vai contar uma história. Ele foi na padaria, depois foi lá, talvez ali no botequinho, ele foi depois no mercado. Ele nunca vai contar sempre a mesma história. Mas quando você conta a mesma história, aí o fisco fala, puxa, que legal, esse contribuinte está legal. Parece que isso aqui é verdadeiro, né? Parece que é verdadeiro. Parece que é verdadeiro. Então, eles se confrontam muito. Então, seria muito bacana, né, Ana, se a partir do momento que a pessoa emitisse um documento fiscal, saísse esse documento, ia um fiscal até a empresa, ou a pessoa passava o e-mail dizendo, olha, a minha apuração é este valor que você está vendo aqui. E daí é para acreditar no contribuinte. Mas como não é possível, então o fisco tem que buscar alternativas de tentar entender aonde que está o problema. Eu entendo que muitos estão, todos os colegas que estão aqui, eu tenho absoluta certeza que são pessoas que querem fazer o melhor, mas não é assim com toda a maioria das pessoas, infelizmente. Então, tem que buscar assim, forma de neutralizar. Às vezes o que eu percebo, Kleber, mesmo para profissionais que querem fazer o certo, não é tão fácil fazer sempre tudo certo. A legislação é super complexa, então mesmo todos nós, né, que vivenciamos aí essas questões de dia a dia, a gente busca conhecimento, não é à toa que a gente tem aqui 190 pessoas presentes buscando essa informação, mas ainda assim não é fácil. Então, eu acho que você tem essa percepção também. A gente tem que buscar sempre atualização, sempre revisar, sempre ser crítico sobre aquilo que a gente está fazendo. Será que está realmente certo, né? Será que a gente não tem alguma coisinha aqui que passou batido? Vamos revisar, né? Então, assim, eu acho que é um pouco nesse contexto. E daí eu quero aproveitar também para convidar todo mundo que está aqui nos assistindo para que eles conheçam a formação em recuperação de créditos de PIS/COFINS da ABMAX. Né, uma formação EAD 100% online, a gente aborda lá todas as questões com bastante profundidade, né, todos esses créditos que a gente foi falando aqui, e convidar todo mundo, né, Kleber, o Kleber já está sabendo, para participarem do workshop em gestão estratégica do ICMS, que começa na próxima quinta-feira. É um workshop 100% online, gratuito, em que eu vou fazer a abordagem, Kleber, e daí você me diz aqui se esses temas são polêmicos ou não. Substituição tributária do ICMS. Nossa, né? Meu Deus. Diferencial de alíquota do ICMS. Créditos de ICMS nas aquisições, né, na não cumulatividade, o que é insumo, o que é produto intermediário, como que faz o CIAP, crédito sobre energia, o tal do LAW e tudo mais. E no domingo, Kleber, eu vou tratar dos 10 autos de infração mais comuns em ICMS, aonde todo mundo erra. Fantástico. Fantástico. Então, quero convidar. Você já está convidado, né, Kleber? Mas fica aqui o convite para todo mundo. Para se inscrever, basta acessar a minha bio, né? Sabe onde é a bio, Kleber? Eu sei, eu aprendi agora, estou moderninha. A bio fica lá no nosso perfil. No perfil, né? Tem a nossa fotinho.
E daí, do lado da foto, no perfil, né, no meu perfil lá, Ana Paula Bismara, tem um linkzinho chama Linktree, que é onde você é remetido para fazer a inscrição na página da Bemax Educacional. Então, aqui eu quero aproveitar que já vai começar quinta-feira, para você ter ideia. Hoje eu estava trabalhando na parte de créditos e ICMS. E eu vou trazer, sabe o que, Kleber? Um comparativo do que os estados dizem sobre créditos em ICMS. Você já viu isso em algum lugar? Sensacional. Você já viu uma comparação do que Não. os estados tratam como crédito? A gente vai falar sobre Sensacional. isso. Então, Sensacional. assim, vai ser bem interessante. Fica aqui o convite, né? Eu acho que a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento e esse período de pandemia, ele nos chama, né, ao estudo, ao aprofundamento. Eu tenho para mim, Kleber, que quando a pandemia passar, os profissionais com maior conhecimento, que tenham se dedicado ao estudo, que tenham se aprimorado nesse tempo, eles vão ser muito mais valorizados, né, Kleber? Não sei como que você vê essa questão também. Com toda certeza. Eu acho que assim, o mercado vai ficar bem competitivo, como sempre foi, mas a nossa área em si, ela, digamos que há essa necessidade, porque de toda forma o governo precisa se movimentar. E as novidades com o que já nós estamos aprendendo, então imagina que eu tenho já um gargalo de informações que eu preciso aprender, mais o que está acontecendo. Então, cada momento, se eu não estou de forma bem sólida, como a Ana colocou, a questão do ICMS, como é importante conhecer as nuances que existem sobre o ponto de vista fiscal, tributário. Para o próximo nível, eu conhecer um pouco mais de SPED também, porque quando eu caminhar para a declaração acessória, eu estou mais pronto. Principalmente coisas que são talvez inofensivas, como colunas outras, colunas isentas. Todas essas informações eu tenho um ambiente específico do SPED fiscal. Inclusive, São Paulo vem agora notificando várias empresas em relação a que não foi o preenchido o ambiente isentas e outras, CST 40 e 41, por exemplo. Desse modo, por exemplo, tem pessoas que não sabiam que precisava preencher. Ah, mas isso não tem crédito, não tem nenhum problema. Mas o que não tem problema, muitas vezes, gera um impasse, gera um gargalo para você que já tem várias coisas para fazer e se depara com situações que talvez você vai ter que dedicar um tempo a estudar. Sim. Então, se manter atualizado é muito importante para que você consiga desenvolver o seu trabalho com eficiência e tranquilidade e que aquele seu dia seja prazeroso, porque todo momento que você vem com uma coisa nova e você está conseguindo a coisa velha, não consigo contornar ainda, eu tenho um grande problema. Então, isso atravanca, né? Torna ali moroso o nosso trabalho, né? Não é fluido. Pois é. Né? E traz dor de cabeça, né? Traz dor de cabeça, com certeza. Então, Kleber, só para a gente concluir, quero te agradecer, dizer que a nossa live ela vai ficar gravada, que para que a pessoa tenha acesso a essa gravação, ela também tem que acessar a nossa plataforma lá na Bemax, tá? Então, fica o convite, todos aqueles que quiserem assistir de novo, né? A gente ganha muito nesse debate, então tem muitos alunos que querem assistir várias vezes as lives. Então, para todos que quiserem, acessem a minha bio. Lá tem como você acessar o seu cadastro, fazer sua credencial para ter acesso ao vídeo. E quem não conseguir, de repente, não sabe onde é a bio ainda, né? Manda uma mensaginha para mim no inbox, que eu ajudo. E quero te agradecer, Kleber. Eu sei que o Instagram, ele corta a nossa palavra, né? Dá 1 hora, ele corta. Mas aí eu quero deixar para você aqui o meu abraço, meu agradecimento sincero pela sua amizade. E também, assim, pelo cara top, né, em FD Contribuições, como você é uma inspiração para mim, tá bom? Meu agradecimento. Obrigado, eu agradeço. Tá, joia, eu agradeço também, o tempo já está correndo, não sei quanto tempo eu tenho, mas fica aqui meus agradecimentos também pela presença e fico à disposição para poder participar em outras oportunidades. Isso, escrevam lá para o Kleber, curtam aí o Instagram dele, com certeza vocês vão encontrar muita informação de qualidade lá também, e a gente se encontra numa próxima, Kleber. Muito obrigada. Deixa eu fazer aqui, me avisaram aqui de um recado. Amanhã tem mais uma live. Olha, eu tô super popular de live, Kleber do céu. Amanhã vamos falar de um assunto polêmico. Ficha de conteúdo de importação. Para produtos importados, Kleber. Vou falar sobre isso amanhã às 8 horas da noite. Então, você está convidado também para você estar lá. Com certeza. Mande lá suas dúvidas. Muito insinuante, com certeza. Esse é um assunto super polêmico, porque muitas empresas nem sabem o que é a FCI. E daí, se não fazem o cálculo do conteúdo de importação, podem estar pagando ICMS errado,
nas operações interestaduais. Então, esse é um tema super importante para a gente gerar um alerta, né, para o público, né? Então, amanhã, 8 horas, todo mundo aqui junto, de novo, para falar de direito tributário. Tá bom? Maravilha. Um grande Então tá, abraço, muito obrigado. Obrigada, viu, Tchau, Kleber? tchau. Até. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.